Olá, eu sou a Karine Dombi. Eu criei uma metodologia própria para que você tenha sucesso nos testes de ACT e SAT. Essa metodologia é diferente do que você vai encontrar nos livros disponíveis no mercado. Além da profundidade dos fundamentos e do conteúdo mais atualizado e mais detalhado do que nos livros, técnicas que eu vou te ensinar abordam uma forma diferente que você está acostumado já a pensar. E por isso o aprendizado e a memorização ficam muito mais fáceis. Além disso, eu também ressalto alguns detalhes que normalmente passam despercebidos aos alunos e que fazem toda a diferença no resultado final. Eu vou mostrar alguns exemplos porque vai ficar bem mais fácil de você entender o que eu estou falando. Vamos lá para um exemplo de matemática. Você está bem acostumado com uma equação de segundo grau, não é verdade? Naquele formato ax² mais bx mais c. Mas você sabia que essa equação também pode ser escrita em um outro formato? Nesse formato que você vê na minha tela. E nos livros de SAT, de ACT, eles vão te ensinar como converter do formato que você já conhece para esse formato de vértice. É com uma técnica chamada Completing the Square, que é uma técnica que se aprende nas escolas americanas. Só que essa técnica consiste de vários passos. Você vai ter que isolar termos, você vai ter que fazer faturação, você vai ter que fazer produto notável, reparar em alguns detalhes que podem ser diferentes em cada equação. E no final, depois de uns 6 passos, você vai conseguir ter a sua conversão. No entanto, existe uma técnica muito mais fácil para você abordar esse tipo de problema. Você já conhece, já deve ter ouvido falar de x do vértice, que é aquela formulinha de menos b sobre 2a. Simplesmente usando essa formulinha, que é um cálculo que você pode fazer de cabeça e rapidamente, em poucos passos você consegue fazer essa conversão. E não é só conseguir fazer a conversão quando eles te pedem uma coisa tão simples quanto essa. E aí você vai encontrar um exercício no teste que normalmente não vai ter nesses livros. E nesse exercício você vai perceber que é exatamente a mesma técnica que você vai precisar para fazer a conversão. Mas se ela não aparece nos livros e só aparece na prova, pode ser uma surpresa para você. E em inglês? Em inglês também existem vários exemplos que fazem a diferença. Vamos ver essa frase aí. I like strawberry, mango and pineapple. Uma frase como essa, exatamente, pode não encontrar no teste e nem nos livros. Mas você vai encontrar algumas frases semelhantes a essa, em que você vai ter uma lista de termos. Por exemplo, strawberry, mango and pineapple. Essa frase, mais sofisticada, na verdade, vai estar inserida em outros contextos no livro. Só que você não vai notar que existe uma diferença entre isso e português. Existe uma vírgula antes do and. Em português não existe essa vírgula. E se tiver uma frase como essa em outros contextos no livro, você não vai reparar que, na verdade, existe uma regrinha aí. Você tem que colocar essa vírgula. Ninguém vai te falar isso. Mas no meu curso eu falo, olha, repara nessa diferença, porque isso pode fazer diferença entre acertar ou não um exercício na prova. Detalhes como esses que eu mostrei agora são vários na prova. Então, no meu curso, você vai abordar todos esses detalhes de uma forma muito mais simples de você entender. Isso pode fazer total diferença, porque um ponto aqui, um ponto lá, podem fazer a diferença no seu resultado final. Então, é isso aí.